Boa noite, irmãos, a graça e a paz. Estamos aqui mais uma vez. Nós estamos ainda na nossa série, falando sobre o Natal, sobre a chegada de Jesus. Já vem aí, acho que esse é o quarto domingo que a gente vem falando sobre essa temática, sobre a pessoa de Jesus, Jesus como a luz do mundo. E hoje a gente encerra então essa série. Nosso próximo culto, dia 29, a gente já está aí às vésperas de 2025. Então hoje a gente fala mais uma vez sobre o Natal, sobre a pessoa de Jesus. Queridos, quem aqui gosta de comemorar o seu aniversário? Quem acha uma data bem legal e gosta de comemorar mesmo? Deus não sabe que tem gente que não gosta, né? Tem gente que não gosta de comemorar o aniversário. Esses dias eu estava vendo uma rede social, ela é muito conhecida, chamada Reddit, onde as pessoas estavam conversando sobre comemorar o aniversário. E aí, presta atenção em algumas frases que eu ouvi, que eu li nessa rede social. Uma pessoa falou assim, por que comemorar o dia em que todos os meus problemas começaram? Foi o que uma internauta falou lá. A outra disse assim, como eu vou comemorar o dia em que eu queria que nunca tivesse acontecido? Forte isso, né? Forte, muito forte essa fala. Ou tipo assim, aniversário para mim é a lembrança de que estou envelhecendo com a vida frustrada. Foi isso que o outro internauta falou. Agora imagina uma pessoa dessa recebendo uma festa surpresa, irmão. Imagina, uma pessoa que nem gosta de aniversário. Eu lembrei do dia em que minha prima fez uma festa surpresa para o marido dela. Ele descobriu e nem foi na festa dele, entendeu? Então, tem gente que não gosta mesmo de comemorar o aniversário. Mas, queridos, Natal é um aniversário, não é isso? A palavra Natal já mostra o que é um aniversário. É a chegada, né? É o nascimento. Mas, infelizmente, o nosso mundo está cada vez mais deixando o aniversariante de fora da festa. Já percebeu isso? O pastor Enéas falou um pouco sobre isso aqui, quando a gente estava orando no início, antes de começar o culto. Porque as pessoas estão colocando outras coisas no lugar de Jesus. O pastor Timothy Keller, ele dizia que isso se chama esvaziamento cultural. Por quê? O Natal, irmãos, é sobre Jesus. O Natal é sobre Jesus. Então, se você tira isso do Natal, tira Jesus do Natal, você esvazia a própria cultura do Natal. Aí você tem hoje uma sociedade que, quando se fala de Natal, você pensa em Papai Noel, pensa nas luzes, pensa no espírito de Natal, né? Na fraternidade, na bondade das pessoas, como se existisse isso, né? E Jesus é colocado de lado. O aniversariante não pode entrar na sua própria festa. Eu lembro que na minha adolescência eu fiz uma reflexão. Não sei se você já fez essa reflexão. Eu morava numa cidade bem pequena e você não tem como não ouvir e não tem como não ver a festa dos seus vizinhos, né? E os meus vizinhos comemoravam o Natal, o aniversário de Jesus, com bebida, briga e som de música imoral. Tem sentido um negócio desse? Como você comemora o aniversário de uma pessoa considerada santa de maneira profana? Então, infelizmente, o Natal está cada vez mais uma festa onde o aniversariante é colocado de lado. Mas veja, não é só a nossa sociedade que exclui, porque quando ela não exclui, ela distorce quem é o personagem principal do Natal. Quando não consegue excluir, distorce. Por exemplo, se a gente for fazer uma breve pesquisa sobre quem é Jesus nas grandes religiões ou em algumas religiões do mundo, a gente vai ver o seguinte, para o Espiritismo, Jesus é um espírito elevado. Para o Espiritismo, Jesus é um espírito elevado. Para o Budismo, Jesus é um ser extraordinário. Para o Islamismo, Jesus é um grande profeta. E para o Judaísmo, Jesus é um grande mestre. Mas em nenhuma dessas religiões, Jesus é Deus. Jesus é tudo isso aqui, mas não é Deus. Você já ouviu falar, por exemplo, do Jesus revolucionário? Você sabia que tem uma linha que fala sobre um Jesus que ele não morreu para
pagar pelos nossos pecados. Na verdade, ele morreu porque ele enfrentou Roma. Então a morte de Jesus foi cunho político, não foi uma questão religiosa. Ou, por exemplo, você já ouviu falar do Jesus mestre da moral? Ou seja, eu acredito que Jesus foi um grande mestre da moral, ele foi um grande professor de ética, nos ensinou como viver a vida, mas ele não era Deus. Eu já ouvi muito isso de professor universitário. Tive alguns professores que diziam exatamente isso: Jesus foi um grande homem, mas ele não era Deus. Ou você já ouviu, por exemplo, falar do Jesus paz e amor? O Jesus paz e amor é aquele que não quer incomodar você com regras, com leis. Então você pode fazer o que quiser, ele está aqui para te aceitar. Esse é muito famoso na nossa geração, é o Jesus paz e amor. Então parece que existe um Jesus para cada desejo humano. Perceberam? E as pessoas constroem Jesus ou distorcem Jesus da maneira que mais agrada a elas. Por isso, queridos, que nós, o povo de Deus, nós precisamos ir para o lugar mais seguro na hora que vamos falar sobre Jesus, que é a Bíblia, que é a Escritura. Então quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1. A gente vai ler do versículo 26, a partir do versículo 26, tá? Lucas capítulo 1, versículo 26. Diz assim o texto: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar esta saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria, você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho e lhe porá o nome de Jesus. Presta atenção, versículo 32. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Perguntou Maria ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu: o Espírito virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus. Respondeu Maria: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Então o anjo a deixou. Vamos orar? Senhor, aqui estamos diante da tua palavra, e o nosso coração deseja ser aquecido, Senhor. A nossa alma deseja ser tocada, Senhor, pela tua palavra, deseja beber da água que é o Senhor, deseja se alimentar do pão que é o Senhor. Então pedimos encarecidamente: fale, Senhor, profundamente aos nossos corações nessa noite. E oramos como salmista: abre os nossos olhos para que a gente veja as maravilhas da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Muito bem, queridos, nós poderíamos destacar muitos aspectos desse texto, porque ele é um texto muito rico. Ele é um texto fantástico, porque ele contrapõe grandeza com pequenez, a grandeza do Filho de Deus vindo a pessoas pobres na cidade de Nazaré. A gente poderia falar de Deus falando com a sua serva, poderíamos falar da gratidão de Maria, poderíamos falar da pessoa de Maria. Mas como nós estamos falando numa época de Natal e o aniversariante é Jesus, eu quero convidar você para que a gente veja nesse texto agora, destaque aqui nesse texto, quem é esse aniversariante, quem é essa pessoa que está chegando ao mundo. E o texto que a gente leu nos dá 5 informações sobre quem é Jesus, sobre quem é o aniversariante.
E eu quero destacar essas 5 informações para vocês aqui nessa noite. Primeira informação está lá no versículo 32, a gente vai pegar do versículo 32 ao versículo 33. Se você quiser deixar sua Bíblia aberta, você pode. A primeira informação que o anjo nos dá sobre quem é Jesus é que ele será grande. É a primeira coisa que o anjo fala. Queridos, presta atenção nisso, porque qualquer coisa que se fale sobre Jesus que não esteja de acordo com o que o anjo de Deus falou para Maria, a gente tem que deixar de lado. Então a primeira coisa, ele será grande. E é óbvio que o anjo não está falando que Jesus vai ser um gigante, que vai ser uma pessoa grande, não está falando de estatura. O anjo está falando que dentre os homens, Jesus se destacará, ele será grande. Apesar dele ser plenamente homem, como nós sabemos, é isso que diz a doutrina bíblica, ele será diferenciado. E isso me lembra o que diz lá em Gênesis 3,15. Você sabia que Gênesis 3,15 nos traz a primeira e maior promessa da Bíblia? Gênesis 3,15, quando Deus diz que da semente da mulher virá alguém que pisará a cabeça da serpente. Quando o anjo diz, ele será grande, isso aqui é divinamente quem está lendo, porque grande é a distinção que vem sobre aquela promessa. Quando Deus diz, da semente da mulher virá alguém que esmagará a serpente, a cabeça da serpente. Então, de todos os homens da terra, Jesus é totalmente diferente. Se nós lermos o texto de Filipenses capítulo 2, versículos 9 e 10, nós vamos ver que Deus exaltou Jesus de uma maneira tão grande que ele está na mais alta posição, ele tem um nome acima de todo nome, e todo joelho se dobrará diante do nome de Jesus, ele será grande. É essa informação, primeira informação que o anjo nos dá, ele será grande. Então Jesus é grande. A segunda informação que o anjo nos dá é que ele será chamado Filho do Altíssimo, no versículo 32, e lá no versículo 35, isso é confirmado quando diz assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Então, duas informações que dizem a mesma coisa, que Jesus é Deus. Então, primeiro, Jesus é grande. Segundo, Jesus é Deus. Queridos, quando o Novo Testamento fala sobre ser filho, presta atenção nisso. Quando você estiver lendo o Novo Testamento e falar sobre ser pai, sobre ser filho, o que o texto está querendo nos dizer é que o filho traz a essência do pai. Quando ele diz que Jesus será chamado Filho do Altíssimo, ele está dizendo, ele vai ter a mesma essência de Deus. Se você ler João capítulo 10, versículo 33, você vai encontrar uma passagem em que os judeus estão querendo apedrejar Jesus. Sabe por quê? Porque ele disse que era o Filho de Deus. E quando você diz que é Filho de Deus, você está dizendo que é o próprio Deus. Por isso os judeus querem apedrejar Jesus. Então, para essa época, dizer que aquele homem era Deus é uma loucura. Nós temos mais de 2000 anos de história e a gente pode absorver essa informação e dizer que Jesus é o Filho de Deus. Mas os judeus não entendem isso. Os discípulos demoram a entender isso. Por quê? Deus tem um filho? Como assim? Como assim Deus veio habitar entre os homens? Deus está morando entre os homens. O que é que isso significa? Veja, os judeus esperavam um profeta, esperavam um guerreiro, esperavam um grande rei, mas o próprio Deus entre eles, por essa eles não esperavam. Agora, quando nós estamos contemplando e vendo que Jesus é Deus, isso nos passa uma informação muito importante. Isso nos diz que se o próprio Deus teve que vir para a terra, isso significa que nenhum homem poderia salvar a humanidade. Querido, se existisse um homem capaz de salvar a humanidade, Deus não precisaria ter vindo a esse mundo. Mas quando Jesus diz que é Deus, Ele está nos dizendo que a única salvação para o homem é o próprio Deus. Um profeta não daria conta, um guerreiro não daria conta, um mero rei não daria conta. Por isso que Jesus é Deus. A terceira informação que o anjo nos dá é que o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Essa é a terceira informação. Mas essa informação, querido, a gente só pode compreendê-la com mais profundidade se nós tivermos um pouquinho de cultura bíblica e a gente lembrar que
Deus fez uma aliança com Davi. Quem lembra desse texto? Segundo Samuel, capítulo 7, Davi deseja construir um templo para Deus. E Deus disse: não, Davi, você não vai construir, mas eu quero fazer uma aliança com você. Sabe o que Deus diz? Sempre haverá alguém da sua descendência no trono de Israel. Deus fez uma promessa para Davi, e agora o anjo está lembrando isso. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. Queridos, presta atenção numa coisa, deixa eu dizer uma coisa para você. Às vezes a gente está aqui pregando e parece muita informação, né? Muita coisa do Antigo Testamento. Queridos, eu sei que todos nós temos a nossa rotina, nossas dificuldades, nosso tempo é limitado. Mas a Bíblia não é só o livro da nossa religião, a Bíblia é o livro que guia a nossa vida. Então, quando a gente tem aqui e fala sobre o Antigo Testamento, sobre texto e tal, a nossa expectativa é que você leia a Bíblia, leia mais a Bíblia. Você sai daqui pensando assim: eu preciso ler mais a Bíblia, tá bom? Então, quando o anjo diz: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, ele está lembrando dessa promessa que Deus fez para Davi lá em 2 Samuel capítulo 7. Mas, querido, essa é uma informação que tem que nos fazer olhar um pouquinho mais para trás. Eu vou fazer aqui uma linha do tempo imaginária, tá bom? Para você entender a promessa de Deus. Em Gênesis 3,15, que eu já falei, Deus promete que da descendência da mulher virá um que esmagará a cabeça da serpente. Lembra? Eu falei agora há pouco. Na sequência, em Gênesis 12, Deus promete a Abraão um descendente. Lembra disso? E a gente acha que esse descendente é Isaac. Mas lá no Novo Testamento, Paulo vai dizer que o descendente de Abraão é Cristo. Olha que coisa fantástica, isso é a Escritura. O descendente de Abraão é Cristo. Olha a sequência: Gênesis 3,15, Gênesis 12. Lá em Gênesis 49:10, Jacó está terminando os seus dias e ele vai abençoar os seus filhos. E ele, para cada filho que passa por ele, ele dá uma bênção. Quando ele chega em Judá, ele diz assim: o cetro não se apartará de Judá. O cetro é aquele instrumento do rei, que demonstra o poder do rei. Então Jacó está dizendo que da tribo de Judá vai vir essa promessa de Deus que vem desde Gênesis, está vendo? Sabe o que é interessante? Sabe qual era a tribo de Davi? Judá. Sabe qual era a tribo de Jesus? Judá. Percebe a Bíblia se comunicando, a referência bíblica cruzada aqui. E o anjo está dizendo: o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi. E Jesus era descendente de Davi. Lá em Números 24, diz assim: uma estrela surgirá de Jacó, um cetro se levantará de Israel. Aí você chega em Isaías, o profeta Isaías diz que as nações serão governadas. Gente, olha que fantástico, olha o que o profeta Isaías diz: as nações serão governadas pela raiz de Jessé. Quem é Jessé? O pai de Davi. Aquele de quem o Senhor dará o trono para Jesus. Queridos, a Bíblia não é um monte de história desconectada, não. Existe uma linha que liga tudo isso, e isso é que é fantástico. Então Deus prometeu que daria alguém poderoso como Davi. O Antigo Testamento termina e a gente não vê um rei tão poderoso como Davi, nem maior que Davi. E o Novo Testamento começa dizendo, Mateus diz: Jesus é o rei dos judeus, porque ele, o Senhor Deus, lhe dará o trono de seu pai Davi. Então, dizer que Jesus vai assumir o trono de Davi é dizer que em Jesus, presta atenção nisso, em Jesus Deus vai cumprir todas as suas promessas. Não tem nada que Deus tenha prometido a você que já não tenha se cumprido em Jesus. Tudo o que você precisa é Jesus. Nele se cumprem todas as promessas de Deus, porque Jesus é rei. É isso que o anjo está dizendo. A quarta informação do anjo é a seguinte: e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Quem é Jacó, gente? É o neto de Abraão, para quem Deus fez a promessa de que faria deles uma grande nação.
Gente, se você lê o Antigo Testamento, você não tem ideia de quantas promessas Deus fez para o povo de Jacó. E lembra que Isaías falou que de Israel viria um rei que ia reinar sobre todas as nações. Aí você vai dizer assim: e o que é que eu tenho a ver com isso, se eu não sou judeu e não sou povo de Jacó? Sabe o que você tem a ver com isso? Sabe o que eu tenho a ver com isso? Porque você leu Gálatas capítulo 3, versículo 7, quando Paulo diz que os filhos de Abraão não são aqueles de carne e sangue, mas são os da fé. Se você crê como Abraão creu, você é filho de Abraão. Então quando o anjo diz, ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó, você está dentro dessa promessa. Você é povo de Jacó, não porque tem sangue judeu, mas porque pela fé em Cristo você se une a Abraão. É isso que a Escritura nos promete. Então Jesus é aquele que vai ser rei sobre todos os judeus, mas não só sobre os judeus, sobre todo aquele que tem fé em Cristo. Querido, reinar só faz sentido quando você tem pessoas, sim ou não? Não adianta você ser um rei sem ter pessoas para reinar, você não é rei. Você só é rei porque tem pessoas sobre quem você vai reinar. Então quando o anjo diz que ele reinará para sempre sobre o seu povo Jacó, ele está dizendo: Jesus é Senhor. Jesus não é só rei, ele é Senhor. Ele não vem só para ser Salvador, mas ele vem para ser Senhor. A quinta informação que o anjo dá é que seu reino jamais terá fim. Queridos, o anjo está dizendo que o reino de Jesus não é visível como o reino dos homens, é um reino invisível. O reino de Jesus não tem limitação de tempo, ele é eterno. Por isso que quando ele está diante de Pilatos e Pilatos pergunta: você é rei? Ele diz: você está dizendo que eu sou rei, mas eu não sou rei desse mundo, o meu reino não é visível. Então isso nos diz que há algo além desse mundo visível, querido. Presta atenção, mentalize aquela cena, que a gente viu aqui semana passada, um bebê numa manjedoura. Para nós é mais um bebê, mas no mundo espiritual é o próprio Deus que está ali, para assumir um reino eterno, assumir um reino que não terá fim. As coisas não se limitam nesse mundo. Quando a gente fala sobre Jesus, as coisas não param nesse mundo. Na verdade, o apóstolo Paulo vai dizer que se nós esperamos em Cristo somente nesse mundo, nós somos os piores dos homens. E isso nos dá a certeza de que Jesus não só reinou quando veio à terra, mas ele está reinando agora. Jesus é rei agora. Querido, presta atenção uma coisa: nesse momento, Jesus está no céu com um corpo igual a Deus, igual a você, porque ele foi plenamente homem e ele está assentado à direita de Deus. Isso é fantástico, porque ele ainda é rei, porque o seu reino é eterno. Então o anjo está dizendo: Jesus é eterno. 5 informações: Jesus é grande, Jesus é Deus, Jesus é rei, Jesus é Senhor e Jesus é eterno. Amém? O que é que isso significa, queridos, para mim e para você hoje? O que é que isso significa para nós que amanhã vamos levantar cedo e vamos para o nosso trabalho, aqueles que estão em período de trabalho, alguns estão de férias. O que é que isso significa quando você chegar na sua casa hoje à noite e tiver que lidar com os seus parentes problemáticos, ou eles terem que lidar com você que é problemático, Quem pode ser, quem sabe. O que é que isso significa? Dizer que Jesus é grande, é Deus, é Rei, é Senhor e é eterno. O que muda quando a gente sabe quem é o aniversariante? É o aniversário desse cara aqui, quarta-feira. Queridos, primeiro, saber que Jesus é grande dá sentido para aquilo que você está fazendo aqui hoje, por exemplo. Sabe por quê? Jesus ter vindo como um ser humano grande, diferenciado, possibilitou que você fosse salvo. E somente um homem diferenciado poderia salvar a humanidade. Se Jesus não fosse grande, se Jesus não fosse diferenciado, você não poderia dizer que é salvo. Querido, a Escritura diz:
João, escrevendo a sua primeira carta, ele diz: eu vos escrevo para que vocês tenham certeza da vida eterna. Isso é uma coisa que você não pode ter dúvida, tá? Você é salvo. Você é salvo. Mas você só é salvo porque Cristo é grande, porque Ele é diferenciado. Se Jesus não fosse grande, você sairia todos os dias para trabalhar com medo da morte, porque você não teria garantia nenhuma de que ela foi vencida na cruz. O autor de Hebreus vai dizer que uma das maiores obras da cruz é que Jesus libertou os homens do medo da morte, querido. Porque quando você tem certeza da sua salvação, você não tem problema de imaginar que você vai morrer a qualquer momento, porque no dia em que você morrer, esse é o dia em que você vai se encontrar com Ele, e esse vai ser um dia maravilhoso. Eu não estou dizendo que quem vai ficar não vai ficar com saudade, todo mundo vai ficar, querido, mas isso passa. Você terá recebido o maior prêmio que você poderia receber, mas isso só pode ser possível porque Jesus é grande. Se Jesus não fosse grande, você ainda estaria em guerra contra Deus, sabia disso? A Bíblia diz que Jesus abriu um novo e vivo caminho pelo qual eu posso chegar a Deus. Nós começamos isso aqui orando, não foi? Pois é, se Jesus não fosse grande, você não poderia orar para Deus, você teria que ir até o sacerdote, e o sacerdote falava com Deus. Se ele tivesse puro, porque ele poderia até estar enganando você, está todo cheio de pecado e a sua oração não ia chegar a Deus, mas porque Jesus é grande, você tem acesso a Deus. Porque Jesus é grande, nenhuma condenação há para aqueles que estão nele. Você pode orar diretamente, sem intermediários, você pode se arrepender e manter comunhão com Ele. Então a diferença que faz em Jesus ser grande é que Ele possibilita você voltar para Ele. Segundo, querido, saber que Jesus é Deus muda a nossa vida, porque agora você deve adorá-lo. Diante de um mestre da moral, você senta e escuta. Diante de um ser iluminado, você contempla e fica maravilhado. Mas diante de Deus, você se ajoelha e adora. Saber que Jesus é Deus nos leva a adorá-lo. Isso significa, queridos, que nós devemos tanto ter o altar, ou seja, aquele momento reservado diariamente para adorar a Jesus, como também viver nossa vida como uma adoração a Jesus. Ou seja, se Jesus é Deus, toda vez que você parar para ler aqui, você precisa se comportar como quem está diante de Deus, não diante de um mestre da moral, diante de um revolucionário ou qualquer coisa, você é iluminado do que quer que seja, e viver a sua vida em adoração a Jesus. Por exemplo, o que é que você está planejando fazer lá na sua família, no trabalho, na escola? O que você está planejando fazer? Presta atenção. Coloca quem em destaque? Você ou Jesus? Porque diante de um Deus, você adora e a sua vida agora está submetida a Ele e não a você mesmo. As pessoas veem Jesus em você. Veja, eu não estou falando de você ser um fanático e ao invés de estar trabalhando no horário do serviço, você está conversando lá dizendo que está evangelizando. Aí você está dando mau testemunho, querido. Eu estou falando de você tomar decisões e ter atitudes que honram a Jesus, porque Ele é o seu Deus. Entende? É tipo assim, as pessoas te oferecerem uma coisa errada, você não tem que dizer assim: não, minha religião não permite. Não é minha religião que não me permite, é porque o Deus que eu adoro é diferente de tudo isso e Ele não aceita isso como adoração a Ele. Percebe que é diferente? Porque eu coloco a culpa na religião, né? Não, minha religião não permite, a culpa é da religião. Mas não, eu não faço isso porque o Deus que eu adoro não compactua com isso. Querido, isso faz total diferença, porque a sua vida reflete quem Ele é. Lembra do fruto do Espírito? Amor, paz, todas essas coisas aí. Jesus veio como Deus para que você viva uma vida de adoração. Terceiro, saber que Jesus é Rei é você poder contar com a proteção
e a libertação daquele que é grande entre os homens. Queridos, quando a Bíblia fala que Jesus é rei, talvez para mim, na sua cabeça, isso não faça muito sentido, porque a gente não vive numa monarquia, a gente vive numa república. Então, o pensamento de uma monarquia é diferente daquilo que a gente tem hoje. Então, nossa cabeça não consegue compreender os detalhes do que é ter um rei. Essa linguagem é um modelo que a gente vê muito no Antigo Testamento, vê ainda no Novo Testamento. Mas veja, presta atenção numa coisa: quando eu digo que Jesus é rei, eu estou dizendo que as decisões sobre as regras desse mundo ou desse reino são dadas pelo rei. Então, se Jesus é rei, você não precisa tomar decisões sozinhos. Se ele é rei, tudo que diz respeito a você também diz respeito a ele. Como rei, Jesus protege o seu povo, ele dá abrigo diante do ataque dos inimigos. É isso que um rei faz. Um rei dá abrigo quando os inimigos vêm atacar. Isso significa que você não está só na sua luta contra o pecado, querido. Todos nós temos uma área da nossa vida em que estamos lutando para abandonar determinado pecado. Pois bem, dizer que Jesus é rei significa dizer que ele não abandona você. Quando vem o ataque do inimigo, ele te guia, ele te protege, porque ele é rei. E mesmo que você venha cair naquele pecado, ele é rei, e o rei liberta. Colossenses 1,13 diz que ele nos tirou do reino das trevas e nos levou para o reino do seu amor. Olha que coisa maravilhosa. Ele é rei, querido. Ele é rei. E como rei, ele pode te libertar. Não importa qual seja a situação, não importa a situação em que você se meteu, ele é rei e ele se importa com você. Quarto, saber que Jesus é Senhor muda a maneira como você vive a sua vida. Sabe por quê? Quem tem um Senhor não vive pelos próprios desejos. Olha o que a linguagem faz. Nós esvaziamos um pouquinho o conceito de Senhor ao longo dos anos. Por exemplo, hoje quando a gente fala que Jesus é Senhor, a gente lembra dele como rei. Mas no Novo Testamento, dizer que você tem um Senhor significa dizer que você é um escravo. É nesse sentido aqui. Se ele é Senhor, querido, se ele é Senhor, você não pode viver pelos seus próprios desejos. Quem tem um Senhor não toma decisões confortáveis para si mesmo. Quando você tem um Senhor, você toma decisão baseada na vontade do seu Senhor. Você não toma decisão baseada na sua própria vontade. É por isso, querido, que todo mundo quer Jesus como Salvador, mas poucos querem Ele como Senhor. Todo mundo quer um Salvador, não quer? Mas nem todo mundo quer um Senhor. Mas o anjo está dizendo que Ele é Senhor. Romanos 14, 7 e 8 diz assim, pois nenhum de nós vive apenas para si mesmo, e nenhum de nós morre apenas para si. Se vivemos, vivemos para o Senhor. Se morremos, morremos para o Senhor. Assim, quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor, porque somos pertencentes a Ele. Querido, ter um Senhor é aprender a viver pelo propósito desse Senhor. Isso significa que você precisa conhecer a vontade do seu Senhor. Em outras palavras, eu estou dizendo de novo, você precisa ler a Bíblia, porque aqui estão as palavras do seu Senhor. Ele pode ser só o seu Salvador, Ele salva você e deixa você num canto, mas Ele quer mais que isso, Ele quer ser o seu Senhor. Sabe, querido, um grande perigo quando a gente não sabe qual é a vontade do nosso Senhor, ou seja, quando a gente não lê a Bíblia, é que a gente confunde a vontade da nossa própria carne com a vontade de Deus. E muitos homens e mulheres que até inclusive que se dizem pastores e pastoras do rebanho de Deus, são na verdade lobos devoradores, desviando pessoas do caminho do Senhor. Por quê? Porque essas pessoas não leem a Bíblia. Querido, em nome de Jesus, coloque como alvo aí para 2025, leia a Bíblia toda, tá? Cuidado com aqueles líderes, pastores, que querem ser o Senhor da sua vida. Não, o seu Senhor é o menino que nasceu naquela manjedoura. Amém?
Então, se há um Senhor, esse Senhor é Jesus. Vá para a Bíblia, tá, querido? Por fim, saber que Jesus é eterno nos garante que mesmo após a morte nós não estaremos sós. Amém, queridos? Que ele tem uma música que eu ouvia na minha infância, que o cantor dizia assim, ó, é bem sensacionalista, né? Bem regra visual mesmo, até que eu entendo na verdade. Ele dizia assim, ó, falando do cara que morreu, ele dizia assim: a multidão o levará até o cemitério, que é o verso, mas de lá para frente o caso é mais sério, porque ela até que bem que eu ouvi isso, mas é uma verdade, né? Até o cemitério tem uma multidão que acompanha, mas depois já é. Opa, peraí, mas o anjo disse que Jesus é eterno. Isso significa que mesmo após a morte você não vai passar. Aleluia. Mesmo quando todos se forem, mesmo quando as gerações se passarem, Ele continua sendo quem Ele é, porque Ele é eterno. Ele é eterno, querido. Se Jesus é eterno, a promessa dele de que virá nos buscar é real, porque Ele é eterno. A cruz não paralisou Ele. Isso significa, querido, que eu e você precisamos viver no dia a dia na expectativa de que tudo que a gente vive aqui é passageiro, querido. Saber que Jesus é eterno nos faz olhar para as nossas posses como algo passageiro. As suas posses não definem você. O seu dinheiro não define você. A sua sabedoria não define você. Você não tem poder, você é limitado. Nada que você construa nesse mundo poderá ser levado para a eternidade. Mas se Jesus é eterno e Ele é o seu Senhor, você tem muito para levar para a eternidade. Amém? Porque Ele é eterno. Qual é o legado que você vai deixar nesse mundo? O que é que os seus filhos vão herdar? Veja, todos nós estamos sendo preparados, queridos, para algo muito especial. Sabe o que? Nos encontrar com Cristo na eternidade. E quanto mais a gente parecer com Ele, mais nós teremos para ficar ao lado dele para sempre. Sabe por quê? Deus está formando a imagem de Cristo em nós? Porque nós vamos viver a eternidade ao lado dele, e nós vamos nos identificar com Ele. E isso, querido, me lembra da importância da nossa vida devocional diária. Eu não sei se você tem essa prática, mas eu quero convocar você aqui em nome de Jesus. Está chegando o novo ano, aí a gente gosta de estabelecer umas metas, né? Queridos, coloque como propósito para 2025, de todos os dias, ter um tempo de devoção, de ler a Bíblia, de orar, de ouvir Deus. Amém? Invista na sua vida devocional. Lembre-se que isso é uma preparação para a eternidade. Cuidado, querido, para você não viver nesse mundo como se tudo se resumisse àquilo que você vê. O apóstolo Paulo diz que aquilo que a gente vê é passageiro, mas o que não vemos é eterno. Amém? Queridos, essa é a diferença que faz a gente saber quem é o aniversariante. E esse é o Natal. Saber quem é Jesus. Ele é grande, Ele é Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor e Ele é eterno. Algumas pessoas chamam Ele de grande mestre, revolucionário, um líder religioso, um humanitário, um profeta, um homem quase divino, um homem cheio de Deus. São adjetivos bons, não são? E muita gente acha que está elogiando Jesus. Mas deixa eu dizer uma coisa para você. C.S. Lewis falou uma coisa interessante. O autor C.S. Lewis falou uma coisa interessante. Você pode dizer o que quiser sobre Jesus, que ele é mestre, que ele é rei, que ele é... Mas cuidado, você acha que está elogiando, mas você pode estar rebaixando Jesus. Por quê? Se ele for tudo isso, mas não for Deus, então você não elogiou, você diminuiu. Jesus é Deus. E eu vou dizer uma coisa para você. C.S. Lewis fala isso também no seu livro com Marco Lito. Ele diz assim: muita gente diz que Jesus é o mestre da moral, só que tem um problema. Jesus dizia que era manso e humilde. Como é que um mestre da moral se autoproclama humilde? Como é que um mestre da moral que ensina a humildade diz que é Deus? Então não cola.
ou ele é Deus, ou ele é um louco. Ele não é um mestre, um revolucionário, não. Ou ele é Deus, ou ele é um louco. Ele é o centro daquilo que a gente vive. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Não existe cristianismo sem Cristo. Não existe cristianismo sem Cristo. Veja, em muitas religiões, o ponto central é o que foi ensinado. Você vai lá no islamismo, por exemplo, o ponto central é o que Maomé ensinou. Você vai no budismo, é o que Buda ensinou. No cristianismo, o ponto central é a pessoa de Jesus. Sem Jesus não tem cristianismo. Por quê? Porque ele é o centro. E eu quero terminar aqui convocando você para imaginar algo comigo. Imagina que você vai para o céu, tá? Imagina que você está no céu, e lá no céu você vai perceber que é um lugar que não tem doenças. Maravilha, né? Tem mais, todos os seus amigos da terra estão lá. Não é gostoso reunir com os amigos? Opa, toda a comida que você mais gostava, tem um banquete maravilhoso, delícia, né? Todas as atividades relaxantes que você já provou nesse mundo, sei lá, uma sauna, uma piscina quente, tá lá. Todas as belezas naturais que você já contemplou, aquela floresta maravilhosa, um rio de cristal, todos os prazeres físicos que você já experimentou. Tem mais, você não tem nenhum conflito humano, você não vai ter briga com ninguém, na sua família não tem briga com ninguém. Não é maravilhoso esse lugar? Sim ou não? Só que tem uma coisa, Cristo não está lá. Você ia querer ficar lá? Essa é a grande questão, querido. Cristo é o nosso maior tesouro, e não aquilo que Ele pode oferecer. Enquanto a gente não entender isso, a gente vai tirar o aniversariante do centro da festa e do centro da nossa vida, e a gente vai perder muito com isso. Vamos orar? Obrigado, Senhor, pela Tua palavra. Obrigado porque o anjo trouxe essa informação e isso faz tanta diferença para nós. Minha oração é para que o Senhor nos ajude a viver essa realidade no nosso dia a dia. Ao sairmos daqui, Senhor, nos ajuda a viver para a Tua glória, a Te ter, Jesus, como nosso maior tesouro, como tudo que precisamos, em nome de Jesus, amém. Deus nos abençoe, queridos. Apenas como última palavra, queria